Certo, a partir de agora estamos gravando. Vou colocar a apresentação na tela. Então vamos lá. Todo mundo vendo a tela. Peço se alguém mandar alguma coisa no chat. Só um minuto. Peço se alguém mandar alguma coisa no chat, eu vou estar verificando no final da apresentação. Tranquilo, não consigo verificar aqui durante a apresentação. Então, caso tenha alguma dúvida, algo que não ficou bem explicado, algo que não ficou bem entendido, peço que coloquem no chat, que ao final do treinamento nós estaremos verificando. Beleza? Então, me apresentando um pouquinho, né? Me chamo João Paulo. Trabalho aqui na Bermo já estão fazendo 11 anos esse mês. Comecei como estagiário na parte de serviços e hoje eu estou aqui no setor de engenharia na parte de trocadores de calor, engenharia termal, que nós chamamos aqui internamente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos de transferência térmica. Vamos abdicar um pouco de falar sobre o trocador de calor em si. Hoje não vai ser um webinar em que nós vamos falar sobre trocadores de calor em si, mas vamos falar assim sobre troca de energia, sobre transferência de energia térmica. Para quem é novo e ainda não conhece aqui a Bermo, né? Esse é o nosso prédio na cidade de Blumenau, Santa Catarina, de onde eu falo também. Mas a Bermo tem filiais, né, em todo o Brasil, sendo as principais Blumenau, Chapecó, Joinville, Curitiba e São Paulo. Outros lugares nós também temos escritório, também temos representantes. Então a Bermo hoje ela atende o Brasil todo, mas as filiais principais foram as filiais físicas, de fato, foram as que eu citei agora há pouco. Aqui uma foto da nossa matriz na Alemanha, né? Para quem não sabe, né? Para quem é novo no mundo Bermo, no mundo dos nossos webinários, a Bermo ela foi incorporada por uma empresa alemã, um fabricante de válvulas, chamado Arer Armaturing, e essa aqui é a matriz dela, que fica na Alemanha. Eu não vou nem me arriscar, na verdade, a pronunciar, né, o nome da cidade. É um nome comprido, é um nome difícil de pronunciar, mas essa é a nossa matriz principal na Alemanha. A Bermo hoje oferece sistemas e soluções, né? Além de, claro, fornecer válvulas avulsas, válvulas soltas, né? Mas também fornecemos soluções em skids montados. Skids para aquecimento, skids para controle de pressão, para controle de temperatura, skids para bombeamento de condensado. Então, caso tenha alguma necessidade dessa parecida uma necessidade parecidas com essa no seu dia a dia, entre em contato com a Bermo, que nós podemos estar ajudando vocês. Temos também a parte de serviços, né? Auditoria energética e gerenciamento de purgadores, né? Vai o inspetor Bermo na planta do cliente, ele cataloga todos os purgadores existentes na planta e ele verifica como está a situação desse purgador. Se dentro das condições de operação esse purgador está atendendo ou não está atendendo. Depois é passado todo esse relatório para a parte do cliente, para que o cliente possa tomar as ações, que seria manutenção em purgadores, troca de algum purgador, alguma correção de instalação. Então, toda essa parte de auditoria energética, a Bermo oferece também. Então, para caso necessitem, caso estejam desconfiados que tem purgadores vazando hoje na sua planta, entre em contato com a Bermo, que a Bermo pode estar fazendo uma inspeção para vocês. Agora, parando um pouco com a apresentação da Bermo em si, vamos direto ao assunto, né? Vamos falar sobre conceito de transferência térmica e eu quero começar com a parte de energia. A gente escuta no nosso dia a dia energia elétrica, energia térmica, energia potencial. Então, a energia nada mais a definição de energia é a capacidade de produzir um efeito ou uma ação. Quando eu tenho uma condensação, quando eu tenho uma evaporação, quando eu tenho um movimento acontecendo, eu tenho troca de energia. E as formas de energias elas são diversas. Eu posso ter energia na forma térmica, que é a parte de energia que mais nos importa atualmente quando falamos de trocadores de calor. Temos também energia cinética, relacionada ao movimento, energia potencial, energia magnética, energia elétrica, química, nuclear, fora outras formas de energia. Nós vamos dar uma ênfase maior hoje na energia térmica, tá, pessoal? Que é justamente o quanto de energia eu preciso para aquecer ou para resfriar algum produto, algum líquido, o objeto em questão que eu quero aquecer, eu quero resfriar. Então a gente vai dar uma ênfase maior na parte de energia térmica, mas saibam que nós temos outras formas de energia também que podem ser exploradas.
Falando ainda mais um pouco de energia, nós temos a questão de energia interna, certo? A energia interna é a soma de todos os tipos de energia cinéticas e potenciais do sistema. Então, dentre todas aquelas formas de energia que eu comentei no slide anterior, que está no slide novamente, eu tenho, se eu somar todas as formas de energia que eu tenho dentro de uma molécula, eu vou ter a minha energia interna. E essa minha energia interna, ela pode ser traduzida, né, ela pode ser convertida em movimento. Então, quando eu tenho duas moléculas e elas estão sobre uma certa temperatura, elas podem se movimentar mais ou menos. E a forma como elas se movimentam, o movimento que elas fazem, nos ajudam a entender a quantidade de energia envolvida naquela molécula. Então, por exemplo, olhando aqui na tela, nós temos um modelo diatômico, ou seja, dois átomos de uma molécula e quando essas moléculas elas se movimentam para frente, para trás ou para cima, nós temos um movimento de translação. A partir do momento que as moléculas começam a se rotacionar em torno de um próprio eixo, nós já temos essas moléculas no movimento de rotação. Bem como esses dois átomos de uma molécula, elas podem se movimentar como se tivesse uma mola prendendo elas, então elas tentam se afastar e elas acabam retornando próximas umas às outras o tempo todo. Então essas moléculas estão sempre vibrando, elas estão sempre se movimentando, como se fosse um efeito mola. As moléculas se afastam e retornam, se afastam e retornam. E embora pareça muito abstrato, isso aqui, tá, pessoal, é uma visão muito microscópica, isso aqui é muito importante, a parte de energia interna, para entender o quanto de energia eu tenho em uma molécula e o quanto eu consigo ceder ou ganhar de energia com aquela molécula. Então, eu sei que parece muito abstrato para alguns aqui, mas falando da parte física, falando da parte de engenharia, é muito importante entender esse conceito de energia interna, assim como é muito importante também saber entender esse conceito de entalpia. A entalpia nada mais é do que a minha energia interna, que eu acabei de apresentar no slide anterior, somado com o produto da pressão e o volume. Por exemplo, um vaso de pressão, ele tem uma pressão controlada e ele tem um volume fixo, ele tem um volume já determinado. Eu tendo a noção de qual a minha energia interna e qual minha relação pressão-volume, eu consigo entender qual que é a minha variação de entalpia dentro de um processo. Sabendo qual que é a variação da entalpia, eu consigo entender quanto de calor aquela molécula ou aquele produto recebeu ou cedeu. Então, novamente, muito importante para a parte de engenharia ter todo esse entendimento, né, do que seria a energia interna, o que seria a entalpia. Processo de troca de energia. Vamos entrar de fato agora de cabeça no tema do webinar, a transferência térmica, a troca de energia. Nós temos aqui o calor. Muitas vezes no nosso dia a dia nós relacionamos o calor com uma alta temperatura ou com um ambiente com uma alta temperatura, um ambiente quente, certo? No verão, o exemplo, no verão a gente acaba dizendo que hoje um dia está quente. Ou, por exemplo, aqui em Blumenau, que o verão é muito forte, ah, a gente comentava, pô, hoje faz muito calor, hoje está muito quente. Mas na verdade essa não é a definição de calor. O calor é o fluxo de energia que ocorre devido a um diferencial de temperatura. Ou seja, calor é o quanto de energia eu estou recebendo ou quanto de energia eu estou cedendo. Certo? Então, quando eu tenho diferencial de temperatura, ou seja, eu tenho dois corpos em temperaturas diferentes, e eu aproximo eles, faço eles terem contato, começa-se o fenômeno da transferência de calor. E como a imagem está mostrando aqui para nós, a transferência de calor sempre ocorre do corpo quente para o corpo mais frio, nunca o contrário. Um exemplo, quando você pega a sua mão e você pega a xícara de café, a xícara de café quente ela está numa temperatura maior do que o seu corpo. Ou seja, a xícara de café está cedendo o calor para a sua mão, certo? Então a sua mão aquece porque ela recebe calor da xícara de café, nunca o contrário. Então não é a sua mão que vai resfriar a xícara de café, na verdade a xícara de café que está aquecendo sua mão, certo? Então tenham em mente que a definição de calor não é só para temperaturas altas, e sim a definição de calor é essa energia que é trocada entre dois corpos devido a um diferencial de temperatura. Eu também consigo trocar energia térmica, não só através de calor, mas através de trabalho, que é quando eu não tenho um diferencial de temperatura. Um outro exemplo para a parte de trabalho: você tem as suas duas mãos, elas estão na mesma temperatura e você esfrega a mão uma à outra. Quando você esfrega a mão uma na outra, né, as duas mãos estão na mesma temperatura, então já você não tem fluxo de calor. Aqui você está tendo fluxo de trabalho, a sua mão está aquecendo devido ao atrito.
Novamente, você não tem diferencial de temperatura, você está gerando trabalho. Esse processo de trabalho também acontece quando você tem, por exemplo, uma compressão. Na primeira imagem aqui na tela, nós temos um cilindro, né? Ele está comprimindo um gás, e quando esse gás é comprimido, ele tem a sua temperatura aumentada, podendo chegar até o ponto de ignição, como é o caso da gasolina no motor, por exemplo, né? Você tem o seu tempo ali de ignição justamente devido à compressão excessiva que é causada naquele volume que tem de gasolina. Então, quando você comprime com fluido, você tem aumento de temperatura também. Eu não tenho nenhum diferencial de temperatura envolvido. É simplesmente trabalho. Falamos um pouco sobre calor, falamos um pouco sobre energia, agora vamos falar sobre temperatura. Novamente, nós falamos todos os dias sobre temperatura. A gente fala, a temperatura hoje do dia está 28 graus. Ah, eu preciso, no meu processo, aquecer uma água até uma temperatura de 80 graus. Beleza, mas o que é a temperatura? Vocês já se perguntaram o que seria a temperatura? A temperatura nada mais é do que a medição do grau de agitação das moléculas. Quanto mais frio, quanto menor for a temperatura, menos as moléculas tendem a vibrar, menos as moléculas tendem a se movimentar, chegando a um ponto que quanto menor a temperatura, mais coladas umas às outras essas moléculas estão. Então, quando eu tenho uma maior temperatura, quando eu tenho um aquecimento, eu tenho justamente o contrário. Quanto mais quente, maior o grau de agitação das moléculas, mais desordenados o movimento delas ficam, até que chega um ponto que elas se desprendem umas das outras e evaporam. Mas enquanto você não tem uma troca de fase, por exemplo, a temperatura vai subindo e as moléculas vão se agitando cada vez mais. É por isso que quando você coloca a chaleira no fogo, por exemplo, e a água ferve, a água ela começa a borbulhar lá dentro da panela. Tu começa a ter a alternância entre água fria e água quente dentro da panela, e você vê aquele fenômeno do borbulhamento. Nada mais é do que as moléculas se agitando de forma muito desordenada. Então, novamente, quanto menor a minha temperatura, menor o grau de agitação das moléculas, quanto maior a minha temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. E esse é o conceito de temperatura. Tendo isso em mente, né, vendo que quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação das moléculas, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, esse vídeo vai trazer um breve experimento. É um experimento que pode ser feito por qualquer um, até mesmo em casa, bem tranquilo, né? Nós temos um copo de água aqui à esquerda na temperatura de 1 grau Celsius. Nós temos à direita um copo de água quente, né, com água na temperatura de 50 graus. Ele vai pingar um corante nos dois copos. E em um dos copos, a tinta ela vai se espalhar de forma mais rápida, ou a mistura vai ficar mais homogênea de forma mais rápida. Então vamos dar play aqui no vídeo. Um minuto. Um minuto, pessoal, que dá uma travada aqui. Acredito que seja a minha máquina. Agora sim, temos o vídeo. Veja que ele pingou o corante azul no lado esquerdo e o corante vermelho no lado quente. Vejam que a tinta vermelha no copo de água com temperatura maior se espalha mais rápido, justamente devido ao grau de agitação das moléculas. Esse vídeo aqui prova, né, aquilo que eu comentei no slide anterior, que quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação das moléculas, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação dessas moléculas. Falamos sobre calor, falamos sobre temperatura, energia. Agora vamos falar um pouco sobre mudanças de fase, principalmente muito utilizado na indústria, né, a parte do vapor saturado, né, do qual você precisa gerar esse vapor, né, você não tem o vapor disponível na natureza, então você precisa pegar uma água no estado líquido, aquecê-lo, né, adicionar energia até o ponto que ela evapora. Então, nós temos aqui, né, a minha molécula na forma líquida, então eu tenho as minhas moléculas elas se agitando,
porém elas ainda possuem uma ligação molecular entre elas, elas ainda estão se movimentando juntas, né, próximas umas às outras, mas quanto mais a temperatura sobe, maior o grau de desordem dessa agitação. Então, eu vim adicionando energia, adicionei energia até um certo ponto que eu quebrei essa ligação molecular e as minhas moléculas de água elas começam a se desprender e começam a evaporar. Então, a partir desse momento, eu tenho vapor saturado. Se eu conseguisse, né, armazenar essa parcela de vapor saturado e retirasse a energia dela, né, fosse diminuindo fosse retirando a energia dela até o ponto que ela condensasse, eu vou ter a forma no estado líquido novamente, certo? Então, novamente, tirei a energia do meu gás, ele voltou para a forma líquida. Continuei tirando energia, meu líquido vai se solidificar, vai congelar. Então veja que eu já tenho uma organização, eu já tenho uma melhor organização das moléculas. Então eu já tenho todas as moléculas vibrando muito próximas às outras e quando eu tenho o ponto de solidificação, quando eu congelo a minha água, as moléculas estão todas muito juntas umas às outras. A ligação molecular delas está intacta. Então, se eu começar a adicionar energia ou aquecer esse gelo, essa água congelada, eu vou condensar ela de novo, ou seja, eu vou ter ela no estado líquido de novo. Se eu continuar adicionando energia, vai evaporar e assim eu sigo no meu ciclo. Então, uma caldeira basicamente pega a água no estado líquido, aquece ela até ela evaporar. Depois que esse vapor eu utilizo, depois que eu peguei esse vapor, né, criei esse vapor, utilizei ele no aquecimento, eu troquei calor com o que eu quero aquecer, então eu cedi energia, né, eu retirei a energia do meu vapor, ele volta para a fase líquida e vai ficar sempre nesse processo de evaporar e condensar, evaporar e condensar. Falando um pouco agora sobre o vapor saturado, mais especificamente, né, o vapor saturado que é um carro-chefe da Bermo hoje, né, o vapor saturado ele tem um, ele trabalha, ele o fenômeno de evaporação dele, ele acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui, né, num gráfico temperatura-calor, né? Quanto mais para cima aqui, maior a minha temperatura, quanto mais à direita, maior a minha quantidade de calor, né? Então eu tenho a minha água no estado líquido. Então, quando eu tenho a minha água no estado líquido, eu consigo aumentar a temperatura dela. Ou seja, eu consigo, por exemplo, pegar uma água a 1 grau e aquecer ela até 100 graus até ela evaporar. Então, enquanto eu tenho a minha água no estado líquido, eu estou falando de calor sensível. Ou seja, quando eu falo de calor sensível é quando eu tenho aumento de temperatura. Então, se eu tenho aumento ou redução de temperatura, aqueci uma água de 20 para 40, aqueci uma água de 20 para 60, aqueci uma água de 60 para 40 graus, eu estou tratando de calor sensível. Então eu venho adicionando, venho aumentando a minha temperatura, né? Venho adicionando energia na minha água até o ponto que ela chega a 100 graus Celsius, pressão atmosférica, ela evapora. Então a partir desse momento eu tenho vapor saturado. Mas veja que a partir do momento que eu tenho vapor saturado, eu não tenho aumento de temperatura. Eu tenho só aumento da parte de calor, certo? Então, se eu não tenho o que se eu não tenho aumento de temperatura, a partir do momento que o meu vapor saturado ele chegou num título igual a 1, ou seja, ele é 100% vapor e não tenho nenhuma parcela mais de líquido, e a sua temperatura aumenta, se eu injetar calor no meu vapor saturado, eu vou chegar num ponto que eu tenho vapor superaquecido. Certo? Então vamos lá, vapor saturado, eu não tenho aumento de temperatura. A partir do momento que esse meu vapor saturado aumentou em 1 grau acima do que ele deveria estar na tabela, então eu já estou tratando de vapor superaquecido, que é um vapor com título igual a 1 e temperatura maior do que a temperatura de saturação. Então, nesse meio tempo aqui que eu tenho vapor saturado, eu não estou trocando mais calor sensível, porque eu não tenho mais diferença, eu não tenho mais aumento ou regressão de temperatura. E sim, eu estou trocando calor latente, que é o calor que é o calor que eu troco quando eu tenho uma mudança de fase. Quando eu quero aquecer, por exemplo, uma água num trocador de calor, eu passo de um lado água, de um lado do vapor saturado. Quando o vapor entra no meu trocador, ele cede calor para minha água, ou seja, ele aquece a minha água e essa parcela de vapor volta a ser condensado. Ou seja, eu tenho uma mudança de fase, eu tenho troca de calor latente. Qual que é a vantagem da troca de calor latente? O calor latente é uma quantidade, possui uma quantidade, quando você tem calor latente, você tem uma troca de energia muito maior do que uma troca de energia por calor sensível. Por exemplo, o calor específico da água é igual a 1. Quando eu tenho vapor saturado numa pressão de 3 bar, por exemplo, 3 bar absoluto, eu tenho ali uma quantidade de energia de 516,9 kcal por quilograma. Ou seja, eu tenho muito mais energia quando eu estou trabalhando com uma troca de fase.
Então, por isso que o vapor saturado é tão eficiente para fazer aquecimento do que você utilizar simplesmente água quente. O vapor saturado, quando você condensa ele, você tem uma quantidade de energia infinitamente maior. Então, você consegue fazer o mesmo serviço com gastos menores. Por isso que é tão utilizado o vapor saturado e não, por exemplo, aquecimento utilizando óleo. Em muitos casos é utilizado, mas no geral, né, aquecimento de água, aquecimento de leite, por exemplo, você vai utilizar ali basicamente vapor saturado. Falar um pouquinho sobre termodinâmica, certo? Onde nós temos basicamente ali as duas leis da termodinâmica que mais nos importam no dia a dia, né? As leis ao total são quatro, né? A lei 0, 1, 2 e 3. Mas para o nosso dia a dia, até para o nosso treinamento, vamos focar apenas na primeira e na segunda lei. Então, a primeira lei da termodinâmica, né, diz que a energia de um sistema não pode ser destruída e nem criada, somente transformada. Ou seja, num trocador de calor, vamos focar no trocador de calor. Se eu coloco um trocador de calor e eu tenho a energia no lado quente, essa energia ela vai ser totalmente transferida para o lado frio. E eu não consigo destruir essa energia, eu não consigo fazer nada com essa energia, eu consigo transformar ela ou transferir para o outro corpo. A segunda lei da termodinâmica diz que as transferências de calor sempre ocorrem do corpo mais quente para o corpo mais frio, e isso ocorre de forma espontânea. Ou seja, se eu tenho dois corpos, eles estando em contato ou estando muito próximos, e eu tenho um diferencial de temperatura, eu vou ter transferência de calor. Eu não consigo travar isso, certo? E novamente, o calor ele nunca sai do corpo frio e vai para o corpo quente. É sempre o contrário, sempre sai do corpo quente e vai para o corpo frio. Tendo como base a primeira e a segunda lei da termodinâmica, nós temos o nosso cálculo de carga térmica. Talvez muitos de vocês já viram, muitas vezes no ensino médio já é abordada essa equação, né? Que é a questão de carga térmica, que vem a famosa fórmula QMCP⁴T, ou muitos gostam de gravar como Q-macete, aí vai de cada um. Mas o QMCP⁴T vai calcular a quantidade de energia que eu preciso transferir ou que eu preciso retirar para aquecer ou resfriar uma certa massa de um certo produto, né, em função do seu diferencial de temperatura. Ou seja, eu tenho aqui que a minha quantidade de energia, né, a minha carga térmica, a gente chama, a quantidade de energia que eu vou aquecer, que eu vou transferir ou receber, massa, o M, que é a minha massa, quantos quilos eu quero aquecer de água, quantos quilos eu quero aquecer de leite, quantos quilos eu quero aquecer de um determinado óleo, eu quero resfriar algum determinado óleo. CP, calor específico. Calor específico pode ser tratado, né, como a quantidade de energia que você precisa transferir para aquecer em 1 grau Celsius 1 quilograma de alguma matéria. E o ΔT, que é a temperatura inicial e a temperatura final menos a temperatura inicial do seu produto. Ah, eu quero aquecer uma água, novamente, eu quero aquecer uma água de 20 para 60, uma água de 20 para 80, uma água de 40 para 100. Entendeu? Então eu preciso ter noção de qual vai ser a elevação da temperatura para eu poder calcular o quanto de energia eu tenho que transferir ou não. Novamente aqui uma ênfase maior sobre calor específico, né? Conforme já comentei anteriormente, quantidade de energia necessária para fazer variar em 1 grau Celsius 1 quilograma de determinada substância. Por exemplo, o calor específico da água é igual a 1. O que esse igual a 1 quer dizer? Que para aquecer em 1 grau Celsius 1 quilograma de água, eu preciso ceder 1 quilocaloria. O aço já tem um calor específico 10 vezes menor que o da água. Então, por isso que o aço, quando você tem, por exemplo, uma barra de aço num galpão, você percebe que esse aço ele aquece ou esfria muito mais rapidamente conforme o tempo muda. Por quê? Porque ele precisa de muito menos energia para aquecer ou resfriar do que a água precisa. Precisa de 10 vezes menos de energia. E o mesmo acontece para outros fluidos, né? Por exemplo, a glicerina, o calor específico é igual a 0,58. Ou o leite, que pode variar entre 0,47 e 0,90, depende do percentual de gordura dele, depende de outros parâmetros. Então, cada fluido possui o seu calor específico. E é muito importante você saber qual o calor específico correto para não acabar, por exemplo, tendo prejuízos, né? Você pensava que você ia gastar tanto de combustível numa caldeira, por exemplo, está gastando muito mais porque não foi feito o cálculo da forma correta, ou às vezes, muitas vezes não superdimensionar o equipamento. Então você pode às vezes ofertar um equipamento um pouco menor que vai atender, tendo noção do calor específico exato daquele produto. Tendo apresentado esse conceito de carga térmica, vamos trazer um exemplo, fica um pouco mais palpável, né? Novamente a mesma fórmula de antes, né, que é o QMCP⁴T. Então vamos lá. Eu quero aquecer 5 metros cúbicos de água em 1 hora.
A temperatura inicial da água vai ser 20 graus Celsius e a final será de 45. Ou seja, eu vou aquecer 5 metros cúbicos hora de 20 para 45 de água. Nós sabemos que o calor específico da água é igual a 1, certo? A densidade da água é a famosa densidade igual a 1 também, ou 1.000 kg por metro cúbico. Então, convertemos aqui, né, de litros para quilos, né? Ou seja, 5 metros cúbicos de água, 5.000 litros é o mesmo que 5.000 quilos. Então, joguei na minha fórmula, substituí a minha vazão, que vai ser 5.000, substituí o meu calor específico, que vai ser igual a 1, substituí meu ΔT, que vai ser igual a 25, né? Eu vou aquecer de 20 para 45 graus. Então, a quantidade de energia que eu preciso adicionar nesses 5 metros cúbicos de água em uma hora é de 125 mil kcal-hora. Essa unidade, 125 mil kcal-hora, talvez o pessoal não esteja muito habituado, talvez alguns só trabalhem com ela, né? Mas existem outras unidades para a parte de carga térmica ou quantidade de energia a ser transferida, que é, por exemplo, o quilowatt, ou, por exemplo, o BTU-hora, muito conhecido na parte de refrigeração, ou, por exemplo, o TR, tonelada de refrigeração. Todas elas querem dizer a mesma coisa, pessoal. É a mesma quantidade de energia, apenas estão em unidades diferentes. Mas agora vocês vão me dizer, tá, João, beleza, mas para que me importa essa parte de carga térmica? Por que eu preciso calcular ela? Tendo essa informação em mãos, pessoal, nós podemos, por exemplo, calcular o consumo de vapor. Nós vamos calcular no slide mais para frente qual que seria o meu consumo de vapor, quantos quilos de vapor eu preciso para fazer esse trabalho. Então, com isso, eu consigo ver se eu tenho, por exemplo, vapor disponível na caldeira ou não. Ou eu consigo, na compra de uma caldeira, pegar qual que é o consumo de vapor da minha fábrica toda e passar para o fornecedor. Ó, fornecedor, o meu consumo de vapor é tantas toneladas hora. Eu preciso de uma caldeira para isso. Então, com base nessa informação de carga térmica, você consegue chegar em vários resultados. Vamos trazer mais uns exemplos nos próximos slides. Só quero dar uma ênfase nesse ponto aqui, né? Conforme a primeira lei da termodinâmica diz, né? A energia de um fluido, ela não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Ou seja, a minha quantidade de energia no lado quente, no meu lado Q1, vai ser igual no meu lado Q2, certo? Vai ser o ponto que eu vou ter o meu equilíbrio térmico. Então, a energia que entra é igual à energia que sai. Se eu sei que a energia que entra é igual à energia que sai, e se eu tenho de posse aquela equação que é mCp ΔT, eu consigo resolver esse problema aqui. Vamos lá, eu tenho um trocador de calor, onde eu quero aquecer a água fria, né, de 25 para 80 graus, sendo que a vazão será 5.000 litros hora. E eu tenho, para fazer esse aquecimento, uma água a 90 graus na vazão de 6.000 litros hora. Qual que vai ser a minha temperatura final no meu lado quente? Hoje é uma incógnita, né? O que eu estou focado no lado frio, eu quero aquecer meu lado frio, a minha temperatura de saída vai ser uma consequência. Mas qual vai ser essa temperatura? Novamente, energia que entra é igual a energia que sai. Calcula a carga térmica do meu lado frio, ou seja, do meu lado 1, por exemplo, né? Então, reapliquei aquela equação, que é mCp ΔT. Eu tenho aqui a minha vazão de 5.000 litros hora, que veio do meu lado frio. Calor específico da água é igual a 1. E o meu ΔT, que vai ser de 80 menos 25, certo? Eu quero aquecer a minha água de 25 para 80, então aqui está o meu ΔT. Então, eu vou precisar adicionar de energia nesses 5.000 litros hora de água 275 mil kcal-hora. Beleza. Essa é a quantidade de energia que eu vou ter no meu lado frio. Se eu sei que a energia que entra é igual à energia que sai, eu posso aplicar a mesma equação para encontrar minha temperatura de saída no lado quente. Reapliquei a minha equação, só que agora eu já sei o meu valor do Q, eu já sei a minha quantidade de energia, então eu vou substituir na minha equação a quantidade de energia, que antes era a incógnita. Agora a incógnita é a minha temperatura final. Então, substituir a equação, quantidade de energia aqui, né? A minha vazão no lado quente, 6.000 litros hora, o meu calor específico no lado quente, que também é água, né? Então também vai ser igual a 1, e o meu ΔT, que vai ser o meu 90 menos o TF. O TF eu quero descobrir, temperatura final. Fiz as equações e vamos chegar no resultado que a minha água quente de 90 graus vai baixar para 44,16. E não existe outra resposta para essa pergunta, tá, pessoal? Isso é um balanço de energia, isso é um equilíbrio térmico. Então, não é impossível tu manter esses mesmos dados de processo e ter uma temperatura final diferente. É impossível. Como que eu posso alterar essa minha temperatura final? Ou eu altero a minha temperatura inicial, ou eu altero a minha vazão. Fora isso, eu só vou ter uma resposta que vai ser 44,16 graus Celsius. Novamente, um exemplo água-água, né? Um trocador água quente e água fria. Então, nós teremos aqui, agora
estamos fazendo o contrário, né? O lado frio ele permanece, né? Eu quero aquecer 5.000 litros hora, ou 5 metros cúbicos, de 25 para 80 graus. No outro lado eu continuo tendo água quente, só que em vez de eu dizer a minha vazão, agora eu não estou dando minha vazão. Eu já estou dando direto o meu delta T no lado quente. Ou seja, eu quero que a minha água quente entre a 45 e saia 45. Vamos supor que você tem lá um boiler, um aquecedor que não recupera mais de 40 graus. Então você tem que manter dentro daquele limite. Só que eu preciso saber agora que vazão que eu vou trabalhar. Novamente eu vou ter só uma resposta. E novamente eu vou usar os mesmos conceitos que aplicamos antes. Energia que entra igual a energia que sai, que é MCP delta T. Então eu vou precisar ceder para a minha água quente 270, perdão, vou precisar ceder para a minha água fria aqui, né, lado frio, 275 mil kcal. Eu sei que a energia que entra igual a energia que sai, vou aplicar a mesma equação para o lado quente, e agora eu vou substituir a minha quantidade de energia que eu acabei de descobrir. Energia que sai, né? Novamente a mesma equação, substituir o meu Q pela minha quantidade de energia do lado frio, certo? Porque a quantidade de energia vai ser a mesma. Fiz as substituições das equações, né? O meu M é que eu quero descobrir, a minha vazão. Então eu descobri que para eu manter o meu lado quente entrando 85 e saindo a 45, eu vou precisar de 6.875 litros hora de água. Novamente, eu não tenho outra resposta para essa pergunta. Se eu mudar essa vazão, se a minha vazão aqui for 7.000 litros por hora, a minha temperatura de saída aqui vai ser diferente. Então, se eu quero que essa temperatura seja diferente, ou se eu quero outra vazão, eu vou acabar mexendo no equilíbrio térmico como um todo. Eu não tenho duas respostas para a mesma pergunta nesse caso. Agora, um terceiro exemplo, vamos utilizar o aquecimento utilizando vapor. Então, novamente, eu tenho no meu lado frio água, que eu vou aquecer de 25 para 80, 5.000 litros hora. Mas agora eu não tenho mais água quente, como eu tinha no outro exemplo. Agora eu tenho vapor. Eu tenho vapor a 10 bar, 184 graus. E como eu comentei lá naquele gráfico, quando eu estou tratando de vapor saturado, eu não tenho mudança de temperatura. Vejam, ó, eu tenho uma reta aqui na minha parte de temperatura, eu não estou tendo mudança de temperatura. Eu tenho apenas mudança de fase quando eu estou tratando de vapor saturado. Então, por isso que ele está entrando a 184 vapor e ele vai sair a 184 graus, só que dessa vez na forma de condensado. Então, eu tenho troca de fase, eu não tenho troca de temperatura. Beleza? Qual que vai ser o meu consumo de vapor para fazer esse serviço de aquecer água 5.000 litros hora de 25 para 80? Mesma coisa. Calcula a energia que eu vou precisar entrar na água, ou seja, 275 mil kcal para aquecer a água de 25 para 80, 5 metros cúbicos, e vou replicar essa forma para o lado do vapor. Só que dessa vez, para o vapor, como eu não tenho mudança de temperatura, não faz sentido eu ter esse ΔT aqui. Então, eu tenho uma pequena mudança na minha equação, aonde a minha vazão de vapor, a minha massa de vapor, ela vai ser a relação entre a quantidade de energia que eu vou precisar ceder na água e a quantidade de calor latente que o vapor possui. Novamente, vapor não tem mudança de temperatura, então eu não tenho troca de calor sensível, eu tenho troca de calor latente, eu tenho mudança de fase. Se eu puxar a minha tabela do vapor, hoje, lá no exemplo, lá, né, 10 bar manométrico, né, aqui seria 11 bar absoluto na tabela, eu tenho um calor latente desse meu vapor a 184 graus de 478,3 kcal por quilograma. Substituo na minha equação, né? Peguei a minha quantidade de energia no lado frio, substituí na equação e dividi pelo calor latente do vapor a 10 bar manométrico, eu sei que eu vou gastar para fazer esse serviço 575 kg/h de vapor, a 10 bar. Ah, João, se meu vapor tiver outra pressão, o consumo vai ser diferente? Sim, o consumo vai ser diferente. Por que o consumo vai ser diferente? Porque conforme a minha pressão do vapor muda, eu tenho diferentes calores latentes. Ou seja, quanto maior a minha pressão de vapor, menor é a minha quantidade de calor latente por quilograma de vapor. Ou seja, quanto maior a minha pressão, você vai ter um consumo um pouco maior de vapor. Às vezes não vai fazer muita diferença, mas muitas vezes você aquecer um produto com vapor a 10 bar ou você aquecer com um produto com vapor a 3 bar, você já vai ter uma grande economia de vapor dentro de um ano. E a gente pensa, por hora a economia não é grande, vamos colocar ali 10 kg/h de vapor por hora. Beleza, por hora não é tanto, mas essa empresa trabalha 31 dias no mês, trabalha 24 horas por dia, trabalha dentro de 12 meses.
Muitas vezes é uma economia boa que dá simplesmente reduzindo a pressão do vapor. Mas, claro, não adianta sair reduzindo a pressão de vapor nas fábricas, tem que verificar como que aquele equipamento foi dimensionado para trabalhar, se ele precisa daquela pressão mínima ou não, né? Então, cada maquinário, cada processo tem a sua eficiência definida, a sua área de troca é definida conforme aquela pressão de vapor. Se você reduzir a pressão de vapor, você pode acabar colocando aquela máquina para não funcionar mais. Então, beleza, é um fato, né? Reduzir a pressão do vapor traz uma economia na vazão mássica, porém tem que verificar se seu equipamento vai permitir essa redução de pressão. Então, novamente, a minha tabela do vapor saturado, né? É muito importante no dia a dia, pessoal. Tá na dúvida para fazer esse cálculo aqui quanto a consumo de vapor? Ah, não sei exatamente qual que é o calor latente do meu vapor naquela pressão. Divide por 500, porque se vocês observarem, os valores eles estão muito próximos a 500. Você até vai ter um pequeno erro de cálculo, mas você vai errar por muito pouco. Então, tá na dúvida, tá em campo, pessoal, tá? Só quer fazer um cálculo simbólico, ele é apenas para estimar o consumo de vapor. Pode aplicar essa equação, em vez de dividir aqui, pode dividir por 500, que tu vai chegar muito próximo ao valor real. Depois, com calma, quando chegar na sua sala, no seu escritório, você faz isso, né? Daí com o valor exato, mas pode dividir por 500 que vai errar por muito pouco, tá, pessoal? Então, tabelinha de vapor muito importante do nosso dia a dia. E foi isso que eu separei aqui para vocês, pessoal, né, na parte de transferência de calor. Futuramente teremos outros webinars para falar também sobre a parte de termodinâmica, para falar sobre a parte de trocadores de calor, mas o que eu separei para hoje foram esses conceitos básicos. Vou deixar meu contato depois ali para o pessoal, né, para o pessoal também ter o contato da Berma, do Rodrigo, para poder estar enviando suas dúvidas, caso as tenha, né, caso não tenha elas agora. E deixo o chat aberto para vocês, para caso tenham dúvidas, caso tenham alguma colocação, algo que não foi bem explicado, o momento é agora, pessoal. Certo, pessoal. Novamente, né, esse contato não termina aqui, né? Caso queiram, o pessoal tem o nosso e-mail, tem a parte de WhatsApp, no nosso site também. Vocês podem ficar à vontade, tá? Para estar mandando dúvidas, questionamentos, possíveis cotações. Podem estar à vontade e contando com a Bermo sempre. Tranquilo, pessoal? Ah, certo, Marcos. Vamos lá. Deixa eu voltar para a apresentação. O conceito de pressão, reduzir a pressão e muita eficiência. Vamos lá. Deixa eu voltar com a tabelinha do vapor saturado. Só deixa eu botar para compartilhar novamente. Só um minutinho, tá, Marcos? Deixa eu só. Tabelinha, beleza. Tabela na tela. Vamos lá. Não é exatamente a eficiência, tá, Marcos? Quando você tem uma pressão de vapor menor, você tende a ter consumos de vapores menores. Por quê? Vou voltar na equaçãozinha de antes ali. Aqui é a do vapor. Essa primeira parte aqui, imagino que tenha ficado bem claro, né? Que é a quantidade de energia que você vai ceder ou que você vai retirar para aquecer um determinado fluido. Então, aqui essa parte não vou focar tanto nela. Mas se você pegar agora para saber o consumo de vapor, veja que o meu consumo de vapor, deixa eu pegar o laser aqui. O meu consumo de vapor, o meu M, a minha massa de vapor, ela é calculada a partir da quantidade de energia do sistema, ou seja, a quantidade de energia que eu vou ceder para a minha água, certo? Que será 275 mil quilocalories-hora, e eu vou dividir pelo meu calor latente. O calor latente, agora a gente está falando do vapor saturado. Esse calor latente, ele está atrelado à pressão do vapor saturado, certo? Ou seja, se você observar a tabela do vapor aqui, quanto maior a minha pressão, veja, estou aumentando a minha pressão, menor é a minha quantidade de calor latente por quilograma de vapor, certo? Então, a 1 bar absoluto, ou seja, pressão atmosférica, o meu vapor ele tem uma quantidade de energia de calor latente de 539,4 kcal por quilograma, enquanto a 11 bar absoluto, eu tenho 478,3 kcal por quilograma. Eu tenho menor calor latente conforme minha pressão aumenta. Ou seja, se eu tenho um menor calor latente, eu tenho aqui uma divisão, quanto menor for o meu valor do calor latente, maior vai ser a minha equação, maior vai ser o meu consumo de vapor. Então, não é exatamente uma questão de eficiência, tá? Você tem uma redução do consumo de vapor, mas vamos pensar o seguinte: por que que eu dei esse alerta que você não pode sair reduzindo pressão na fábrica adoidado?
vamos pensar o seguinte. Tu calculou, eu calculei aqui um trocador de calor para você ali, né? Esse trocador de calor vai aquecer a água. Não vamos entrar em consideração a invasão da água. Vamos aquecer a água de 20 para 80 graus e o meu vapor vai estar a 3 bar. Meu vapor ele está a 143 graus Celsius, certo? Então aqui está absoluto, né? 4 bar, no caso, absoluto, 3 bar. Eu tenho vapor a 143 graus Celsius. Beleza, o trocador foi calculado para trabalhar com essa temperatura. Se eu for lá e reduzir a pressão de 3 bar para 1 bar, eu já vou ter aqui, né, 1 bar manométrico, 2 bar absoluto, eu vou ter 120 graus, ou seja, eu tenho 23 graus a menos no vapor. Se essa minha temperatura diminui, talvez o meu trocador não atenda mais o processo. Então, se antes você queria aquecer 1.000 litros hora de água, talvez agora você não vai aquecer 1.000 litros em uma hora, tu vai aquecer 700 litros em uma hora. Porque quando você diminuiu a temperatura do vapor. Por isso que eu digo, diminuir a pressão do vapor, de fato, você vai ter uma redução no consumo de vapor, que dentro de um ano pode ser uma economia grande dentro de uma fábrica. Mas você tem que ver se aquele equipamento está apto para essa redução de pressão. Porque aí sim, aí você pode acabar interferindo na eficiência daquele equipamento devido a você reduzir essa pressão, devido a você reduzir essa temperatura. Mas a eficiência da parte do vapor não é bem a eficiência, e sim um consumo, uma redução no consumo horário de vapor. Não sei se ficou bem claro ali, Marcos, mas é dessa forma que acontece ali. Deixa eu ver aqui, beleza. Show de bola, Marcos. Tranquilo. Muito obrigado pelo retorno. Deixa eu ver aqui a dúvida do Heleno. Sobre a tabela de vapor saturado, é levada em consideração a distância da rede? Para a tabela, não, tá, Helena? Essa questão de distância da rede vai cair muito na parte de condensação, ou, por exemplo, na parte de drenagem dessa linha, ou, vamos supor, quantos metros eu vou enviar esse vapor para frente. Mas para fins de tabela, não, a distância da rede não importa, tá? O que importa é se naquele ponto da rede tem tal pressão, naquela pressão o vapor vai ter essas propriedades. Não vai ter nenhuma outra propriedade. A não ser que tu tenha um aumento, uma redução de pressão. Aí as suas propriedades são alteradas. Mas para fins de tabela, a distância da rede não interfere. A distância da rede vai importar muito mais sobre a parte de drenagem, sobre a parte de condensação, toda essa parte de purgadores, tá? Leandro Oliveira. O vapor saturado não altera a temperatura de entrada e saída, só mudança de fase? Exatamente. Porque vamos lá. Quando você tem vapor saturado, você não vai ter aumento de temperatura. Você evaporou uma parcela de água. Então, o seu título está ali próximo a zero, vamos colocar ali. O que eu quero dizer com título próximo a zero? Vamos supor que tem um título igual a 0,3. 30% daquele teu vapor está no estado gasoso, 70% está no estado líquido. Quando esse título chega igual a 1, ou seja, 100% gasoso, você ainda tem vapor saturado. A partir do momento que esse vapor saturado aumentou em 1 grau, ou seja, era para estar a 143, ele está a 144, você já não tem mais vapor saturado. Você tem vapor superaquecido. Então é por isso que a gente fala que o vapor saturado ele não altera a temperatura de entrada e saída. Se o vapor ele baixa de 100 graus, a pressão atmosférica, você muda de fase que você condensou ele. Então já não é mais vapor saturado. Se a pressão atmosférica, esse vapor está a 102 graus, você não tem mais vapor saturado, você tem vapor superaquecido. Então, saturado ele só muda de fase. A partir do momento que ele está acima da temperatura de tabela, ele é vapor superaquecido. A partir do momento que ele está abaixo da temperatura de tabela, ele é um condensado, ou seja, água no estado líquido. Certo, Leandro, espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado claro para todos. Novamente, a Bermo. Então é importante verificar a temperatura do condensado ao longo da rede, com certeza, principalmente porque após o purgador, a temperatura do condensado ela vai estar alta, ou seja, está trabalhando com vapor a 3 bar. Quando você condensa esse vapor, ele vai estar numa temperatura alta. Se essa linha de condensado está a 1 bar, você pode ter condensado até 120 graus, por exemplo. E a temperatura de condensado ela vai te importar bastante ao longo da rede, por exemplo temperatura de condensado muito alta ou pressão de condensado muito alta. A pressão é mais importante, assim, tá, Leandro? Se a pressão do condensado, da linha de condensado tiver a 1 bar e meio, por exemplo, que é algo anormal, vamos dizer assim, que é sinal que pode ter algum purgador vazando. Esse purgador vazando você está jogando vapor fora. Então, assim, a parte de condensado é muito importante tu verificar a questão de pressão,
Tá? Ter um manômetro na rede de condensado ajuda a solucionar muitos problemas. E a temperatura do condensado, ela pode ser um problema quando, por exemplo, logo você vai bombear com uma bomba centrífuga esse condensado. E esse condensado estaria a 120, 110 graus. Pô, você vai ter que colocar uma bomba com um selo mecânico especial. Você vai ter que colocar uma bomba muito mais cara. Então, verificar a temperatura do condensado é importante, mas eu aconselho mais colocar um manômetro na rede de condensado, tá, Leandro? Alta pressão na linha de condensado é sinal que tem purgador vazando, algum bypass aberto, algum problema está acontecendo. Temperatura é importante, mas focaria mais na pressão da rede de condensado mesmo. Certo, pessoal? Agradeço a atenção de todos. Novamente, precisar tiverem mais alguma dúvida que não surgiu agora, surgiu depois, vocês têm o contato da Bel, podem estar nos enviando, não tem problema, tá? E seria isso. Muito obrigado a todos e uma boa quarta-feira para todo mundo.